Oi, boa noite, paz. Meu nome é Sueli Militello e eu tenho um recado para compartilhar com você na Palavra de Deus. Peço para que você leia comigo Daniel, leia agora Daniel capítulo 6, intitulado assim, Daniel na cova dos leões, a partir do versículo 3. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma. Não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então, aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sanciona se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então a gente vai ler até aqui, depois a gente vai continuar. Amém? Tudo bem? Então até aqui a gente conhece a história de Daniel. Para quem não conhece, Daniel, um homem reto diante de Deus, estava na Babilônia, entre pessoas com outros credos, e ele se manteve fiel ao nosso Deus. Ele tinha muita fé. Deus revelava profecias para ele por meio de sonhos, visões, e esse era o Daniel. O Daniel é aquela pessoa que, quando tem um problema, quando precisa de uma petição, de um milagre, Daniel simplesmente, ao invés de recorrer a coisas e pessoas,
ele vai na fonte certa do milagre, que ele sempre soube onde era. Ele dobra os seus joelhos e ele pede então a Deus. Mas é interessante na história de Daniel, quando a gente acompanha aqui e vê em detalhes, que eu sinto que o Espírito Santo colocou em meu coração, uma coisa aqui para chamar realmente aqui a minha atenção, que Daniel estava sendo proibido justamente disso, de orar. Interessante que ele não podia justamente fazer petição. O problema de Daniel não era outro, senão justamente a petição, fazer um pedido, né, a alguém que não fosse o rei. Pela armadilha que os invejosos tinham criado ali contra Daniel, para tirar ele de uma posição honrosa. E ele impedido então de orar. Esse era o problema de Daniel. Daniel estava bem onde ele estava seguro, ele estava ganhando ali a graça diante do rei, mas de repente, eis que tudo muda, quando por inveja pessoas fizeram uma armadilha, e ele então, que estava lá, com a sua fé, sendo uma pessoa fiel a Deus, sendo uma pessoa que era bênção naquele lugar, mas ele se vê proibido de fazer o que ele sempre fez. A Bíblia fala que ele foi orar como sempre fez. Então, 3 vezes ao dia, sempre pedia a Deus, certamente proteção para ele e para os seus amigos, certamente vitórias para o seu povo. Sempre orava. Mas o problema é esse, que o problema então surge e ele é impedido justamente disso, de orar. Então ele tinha esse caminho, de repente não orar, só que ele sabia que se ele não orasse, ele fiel do jeito que ele era, com a fé que ele tinha, se ele não orasse ele não viveria um milagre, mas poderia se ele tivesse pouca fé. Não pode orar, então agora eu não vou orar. Ou então ele ir ali no quarto, né, fechar a porta do quarto e fazer o quê? Orar escondido. Isso que é interessante, a Bíblia fala que as janelas estavam abertas, né, a direção para Jerusalém, né, elas estavam abertas, e com isso, né, ao lado para o lado, né, ali no horizonte ali de Jerusalém, e com isso os invejosos puderam ver, achar o delito que queriam, achar o erro e colocar contra ele. Então é interessante porque Daniel, ele recorreu a Deus. Ele não foi recorrer a uma outra coisa. Ele não foi pedir para o rei, né? Pedir no sentido de criar uma situação, uma estratégia, um escape, ou fugir, ou criar ali com seus amigos alguma coisa para fazer ele escapar. Não, ele não pestanejou. Ele sabia que para livrá-lo era realmente a mão de Deus. Ele foi orar, mas o mais interessante é como ele foi orar. Ele foi orar com um quebrantamento tão grande como sempre ele fazia, tão grande, que ele orou com as janelas abertas. E é interessante a Bíblia destacar isso, porque ele se preocupou mais com pedir para quem realmente de fato poderia resolver, do que se esconder de algo que não só não era errado, como era a vida de Daniel. Orar para Deus fazia parte, essa era a vida de Daniel. Ele era quem ele era, a oração. A oração, o momento com Deus, era quem ele era. Então, não é que ele foi orar diante desse momento só na hora do desespero, e aí um desespero tão grande que as janelas estavam abertas. Não, ele foi fazer o que ele sempre fazia. A vida dele era a oração, a vida dele era orar. A vida dele era se relacionar com Deus. Então, quando ele entra na porta, ele entra no quarto e as janelas estão abertas, simplesmente
porque ele se esqueceu de sequer olhar para elas, porque ele foi fazer o que de fato ele sempre fazia, para aliviar sua alma, para pedir causas, coisas, né, causas impossíveis diante de Deus, diante dos homens, mas pedisse para Deus, pedir livramentos e fazer naquele momento o que só Deus poderia livrar ele. E por isso que ele foi orar. Então é muito interessante a gente observar a Bíblia, destacar isso, que ele orou com as janelas e as janelas estavam abertas. E foi aí que eles acharam o erro. Interessante porque realmente uma outra pessoa poderia mesmo entrar, fechar a janela, lembrar de fechar janelas, e ter esse cuidado para fazer em escondido. Só que fazendo escondido ou não, ou cuidando ou não disso, Daniel não se atentou a isso porque ele sabia que fosse como fosse, a situação estava determinada, né? Já sentiu ali a armadilha e ele pensou, é a minha vida, não tem como deixar de fazer isso. Então, sendo visto ou não sendo visto, ele sabia que estava cometendo algo que, diante daquela lei absurda, era algo errado, diante daquela lei absurda. Então, se ele já estava fazendo algo que não era esperado pelos homens, para que ter o cuidado de não ser visto? Se já estava decretado. Daniel precisava era do milagre. Ele precisava era do livramento. Não era se esconder. Não era tentar dar um jeito para amenizar, não era tentar fazer alguma coisa para não piorar a situação, porque ela já estava decretada. Entende? Então, é por isso que ele não perdeu tempo com mais nada. Ele foi fazer exatamente aquilo que ele sabia que era o que ele deveria fazer, que era pedir socorro a Deus. Então, ele não podia perder um segundo, um minuto sequer. É muito precioso isso, porque ele não podia perder um segundo, nem sequer para fechar aquelas janelas, porque ele entrou naquele quarto, dobrou os joelhos e ele pediu a Deus, porque ele sabia que ninguém poderia livrá-lo, ninguém nem nada, e que realmente, fosse visto ou não fosse visto, a armadilha já estava feita. Queriam realmente acabar com Daniel, assim como o inimigo da nossa alma também quer. Então não adiantava nem pedir para alguém, nem buscar estratégia, nem criar articulações como a gente faz muitas vezes diante de um problema. A gente fala, eu vou fazer isso para ajudar. Não, isso aconteceu agora, então eu vou fazer isso e aquilo, porque aí vai dar certo, aí vai... Ou então a gente poderia, né, ter agido de, não, deixa eu amenizar, deixa eu me esconder aqui, porque já sabem, então eu vou orar, vai ficar pior, porque não pode. Não. Daniel não podia perder um segundo com Deus. Ele não podia perder esse tempo, fechando as janelas, se escondendo. Ele não tinha tempo para isso, porque só quem podia livrar era Deus. A situação já estava armada, já tinha sido feita. Então, o precioso aqui nessa história, você vê, está nesse detalhe. Porque aqui a gente percebe o tempo de qualidade de Daniel com Deus, o tempo de entrega que ele tem com Deus, que sempre teve, não só pela quantidade das orações, pela Bíblia relatar que ele ora muitas vezes, mas por esse detalhe. Por esse detalhe é que a gente também percebe o quanto
que ele tinha essa entrega. Além da quantidade de vezes que ele orava, que a Bíblia é específica, mas é a maneira como ele fez isso diante de um problema. Ele não perdeu tempo com nenhuma outra coisa. Ele não quis evitar mais, diminuir ali, se esconder, ou então antes de orar, criar estratégias, como eu disse, pedir para pessoas, olha, fala, vamos fazer isso, vamos armar, vamos... Não, nada, já estava decretada a sua morte, ele já sabia. Então ele foi fazer a mesmíssima coisa que ele sempre fez. Eu vou orar ao meu Deus, porque é Ele que vai me livrar, é Ele que vai solucionar isso, é Ele, não é outro, não são pessoas. Interessante como muitas vezes a gente coloca e deposita em coisas ou em alguém, quando na verdade é só Deus. Às vezes, para algo que você está passando, bem, você pensou em muitas estratégias e muitas coisas, e por isso que você está tão cansado. Porque ficou pensando e matutando e criando meios, e isso é exaustivo quando a gente faz isso. Assim como Daniel. Imagina se ele tivesse ido falar com milhares de pessoas, feito milhares de coisas, passado a madrugada pensando no que podia falar. Não, eu vou conversar com o rei assim, assim, assim. Não. Ele fez sem perder tempo, nem para cobrir as janelas. Ele fez o que tinha que ser feito, certeiro, cirúrgico. Ele orou a Deus. Não tinha outro senão ele, né, para livrá-lo. E aí, como na história diz, foi trazida, depois que então ele foi lançado, vou até ler de novo. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançasse na cova dos leões. E disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou-a o rei com seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono, com remorso. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então tá aqui, Daniel teve o seu livramento, não morreu na cova dos leões, não teve sua vida ceifada, não foi envergonhado diante dos homens com a sua fé. Ao contrário, para a glória de Deus, Daniel foi depois só, né, estabelecido em funções cada vez com mais honra dentro daquele palácio. E reis após reis passaram diante de Daniel. Daniel acompanhou reinados e continuou ali, sendo estabelecido porque foi guardado e foi colocado em altos lugares por conta justamente do seu Deus, a quem ele era muito fiel. Então que essa passagem de Daniel, assim como tantas outras da Bíblia, que a gente possa ler nos detalhes, pedindo para o Espírito Santo de Deus confirmações e revelações, para que a gente possa entender nessas chaves, nesses detalhes, as joias nas mensagens, para que a gente possa ter um entendimento cada vez maior
na soberana vontade de Deus para as nossas vidas, porque por muitas vezes o milagre está a um pontinho mesmo de distância, tá? Muito próximo. Mas o nosso posicionamento, nossa autoridade diante das coisas terrenas aqui, das coisas que querem nos atrapalhar, ela precisa estar diferente. E para estar diferente, é a gente dobrando o joelho, é a gente priorizando a oração, ao invés de qualquer outra estratégia e qualquer outra coisa. Então, que Deus abençoe em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Tchau. Amém.